Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos deste a estudar a Tua palavra nos momentos que se seguem. Pedimos as Tuas bênçãos, proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um tema muito importante, né? Que Deus traçou no plano da redenção uma maneira que nós pudéssemos ter contato com Ele, nos fortalecermos e nós alcançarmos vitória. E esse meio é a oração. Então, nós vamos falar sobre a oração na prática, né? Salmo 62, verso 8, diz assim: confie nele, ou seja, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto tempo? Todo o tempo. Então, significa no tempo em que a gente tem momentos de dificuldades, momentos de felicidade, momentos com problemas, momentos de todas as espécies de momentos. Mas, independente do que esteja acontecendo na sua vida, Deus diz que nós temos que confiar nele em todo tempo. Derrame diante dele o seu coração. Então, nós devemos estar sempre orando, colocando nas mãos dele, na presença dele, a nossa mente. Porque coração é mente. E diz mais, a síntese é que Deus é o nosso refúgio. Refúgio significa que é o lugar de proteção. Não importa o que venha acontecer comigo, com você, que a gente tem essa certeza. Em Salmo 118, verso 8, diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque se nós confiamos em nós mesmos, nós vamos ter problemas. Confiar no ser humano de forma demasiada também é um risco muito alto, porque todos nós somos falhos. Mas se nós confiamos em Deus, nós estamos bem, nós temos um refúgio. Salmo 56, 3 diz: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Então, quando a gente estiver em momentos de temor, de ansiedade, de dúvida, de incerteza, que isso acontece várias vezes na nossa vida, independente se nós somos cristãos ou não, né? E esses momentos ocorrem, nós temos que confiar em Deus. Isaías 30, verso de 1 a 2, Deus dá um exemplo do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer. Diz aqui, Deus fala aqui: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Então a gente às vezes procura soluções sem Deus, né? E isso é um ato de rebeldia. Se cobrem com a cobertura, mas não do meu espírito. Então a gente, em vez de buscar a Deus, busca soluções, né? Afastados de Deus, não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, infelizmente, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então aí nós estamos no caminho, como diz, no caminho da perdição. Que descem ao Egito sem pedirem meu conselho. Então nós temos que aprender a pedir conselho a Deus nas ações que nós praticamos, mesmo quando a gente está com medo. Esse aqui é uma situação que o povo de Israel estava com medo, né, de ser vencido, de ser destruído, e eles foram buscar auxílio no Egito. E Deus diz: vocês têm que pedir primeiro o meu conselho, para se fortificarem com a força do faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então, confiando no ser humano. No final, eles deu tudo errado. Em vez de confiar em Deus, confiaram no Egito, e o Egito também fracassou. Essa é a história, o relato e a conclusão que nós podemos tirar também para nós. Salmo 62, 10 diz assim: não confieis na opressão. Opressão é quando você tem poder de atuar na vida de pessoas, né? E você usa esse poder de forma errada, de forma desonesta, de forma, né, que você causa dificuldades para essas pessoas. Isso é a opressão. E diz: nem ficar ensoberbeçados, né? Ou seja, ficar exaltados, né, com a rapina. A rapina é o roubo, tomar dos outros aquilo que não é seu. Tem alguns que ficam se sentindo bem, né? Mas Deus disse que não se exalte, por causa disso. Diz: se as vossas riquezas aumentam, mesmo que você pratique essas ações de opressão, de perseguição de pessoas, né? E você se exalta, né? Porque você está conseguindo recurso, né? Suas riquezas estão aumentando. Não ponhais nela o coração, que uma hora você vai fracassar. Uma hora vai chegar a sua vez, né, de fracassar. Salmos 18, verso 2 diz assim: o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Então, novamente, nós temos que entender que Deus é um lugar seguro. Rochedo, né? Se você está em situação de risco, né? Tem base, você fica num rochedo, você está seguro. É o meu lugar forte, ou seja, é como se fosse um lugar de refúgio. O meu libertador. Quando houver uma situação difícil, Deus vai atuar e você vai ser libertado. Quem é Ele? Meu Deus.
a minha fortaleza, no sentido que se você for atacado, Deus vai lhe proteger. Então nós temos que confiar em Deus, porque Ele também é o nosso escudo, é a força da nossa salvação e é o nosso alto refúgio. Quando nós alcançarmos essa condição, essa compreensão da verdade, nós estaremos bem. Nós confiarmos em Deus nesse nível, né? Ele ser o nosso rochedo, ser o nosso lugar forte, ser nosso libertador, ser o nosso Deus, né? A nossa fortaleza, a pessoa em que nós confiamos, né? Ser o nosso escudo, a nossa salvação e nosso alto refúgio. E nós teremos alcançado o propósito de Deus para nossas vidas. E aqui tem algo importante que às vezes a gente esquece, até eu esqueço também desse verso. Esse verso é muito importante. Jeremias 12:5 diz assim: "Se te fatigas correndo com homens", ou seja, a gente está trabalhando, envolvido com problemas, dificuldades com outros seres humanos, e a gente já está cansando. E homens que vão a pé, ou seja, são pessoas que não estão numa capacidade grande, né? Diz aqui: "Como poderá competir com os que vão estar a cavalo?" Interessante, né? São mais rápidos, têm mais poderes, né? Tem mais condições. E às vezes você está numa situação que você tem pouca condição e você está se sentindo oprimido, está sentindo o tempo está passando e você não está conseguindo, né, resolver seus problemas. E aí você está o quê? Fatigado, está cansado. Às vezes eu também acontece isso comigo. E a gente não pode esquecer do que Deus fala para nós. Deus disse: "Se tão somente numa terra de paz que estás confiado, como farás na enchente do Jordão?" Ou seja, nós ainda não estamos ainda sendo perseguidos, nós ainda não estamos numa situação onde as pessoas estão impedindo a gente de adorar a Deus, né, com liberdade religiosa, graças a Deus, né. E temos que lutar para manter isso. Mas tem lugares no mundo onde isso já está acontecendo, né, as pessoas estão sendo metralhadas porque tem Bíblia, né, estão lendo a Bíblia, nem imagino, né. País socialista, né, que diz que as pessoas dizem que não é socialista, né, é uma ditadura. O socialismo, o caminho final do socialismo é a ditadura. Você pode observar, né, na Rússia, China, todos os lugares onde a nomenclatura, ou seja, o socialismo se expande, ele se torna uma ditadura. De um partido único, né, onde eles decidem a vida das pessoas e aí eles passam a atacar, né, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência das pessoas, o direito de vir, o direito de propriedade, e aí tudo seu é retirado. Até o momento, né, que se você não lutar, você não vai conseguir se libertar. E mesmo lutando, muitos não conseguem se libertar. Tem algumas nações que as pessoas estão escravizadas e muitos já foram mortos, infelizmente. Então, a liberdade, uma vez retirada para ser conquistada, tem que ter muita luta. Então, aqui a situação de Elias mostra para nós que nós temos que orar em meio às crises, mesmo se nós tenhamos desânimo, tenhamos dificuldade, né? Aqui nos conta 1 Reis 16, 30, 33, que fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, se existia o rei com problema, Acabe foi pior. A vida às vezes é assim, nada tá tão ruim que não possa piorar. Mas também tem outro ditado muito bom: nada não está tão bom que não possa melhorar. Nós possamos estar na condição de melhora. E diz: sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, fazendo ídolos, fazendo um monte de coisa, né? Diz aqui, ele ainda tomou por mulher Jezabel. Então, Satanás às vezes caminha pessoas, né, para se unirem, para fazer mais mal ainda. Aqui juntou duas pessoas, Jezabel e Acabe, né, se uniram para tornar a coisa cada vez pior. E diz que era filho de Etbaal, né, rei dos Sidônios. Ele foi e serviu a Baal e adorou. A Baal é o deus, né, da fertilidade, é o deus do trovão, né? Na verdade é Nimrod, né, é o deus sol de várias outras religiões, né? E diz que levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram essa manhã. Então ele edificou altares, templos para Baal. Que coisa, né? E Baal ainda hoje existe, né? Em alguns lugares é reconhecido como Zeus, né? O deus da tempestade, o deus do raio. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, seu Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Deus se irrita. Quando as pessoas praticam mal, Deus se irrita, Deus se aborrece, Deus, né,
passa a detestar esse tipo de comportamento. 1 Reis 19, de 1 a 3 diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Deus suscita Elias, Elias resiste, né, essa maldade, resiste esses acontecimentos, e aí Deus usa, né, Elias, e Elias faz as orações, né, e Deus manda descer fogo, e o povo entende que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e mata os profetas de Baal, e aí Acabe, né, vai lá e conta para Jezabel tudo quanto Elias havia feito, né? Que coisa, né? Então, Elias aparentemente era um herói, um vitorioso, né? Mas aqui a situação de Elias se complica, né? Diz que como totalmente matar a todos os profetas da espada. Então, Jezabel, né? Então, não foi Acabe, né? Acabe era meio fraco, né? Meio frouxo. Então, Jezabel, né? Mandou um mensageiro a Elias e dizendo para ele: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como de um deles. Então, no final, Jezabel tem uma morte terrível, mas ela ameaçou Elias aqui de morte, né? Mesmo Elias sendo um profeta de Deus. Então, às vezes, a gente está fazendo as coisas de Deus, fazendo a coisa certa, mesmo assim você é perseguido, mesmo assim você perde emprego, mesmo assim você é abandonado, mesmo assim vai ter problemas na sua vida, doenças e dificuldades vão acontecer. E o que vendo ele se levantou, Elias, para escapar com vida, ele teve medo, temor, porque ele sabia que a mulher era ruim. E foi chegando a Beceba de Judá e deixou ali seu servo. E o que ele fez? Ele, porém, né, 1 Reis 19, 4-8, ele foi para o deserto, ao caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, estava cansado, né, com medo, com temor, com ansiedade, né? Pediu para si a morte, né? Então, às vezes, mesmo a gente estando com Deus, fazendo as coisas certas, a gente tem uma situação que você, ó Deus, né, me leva, né? O que aconteceu com ele aqui. Já basta, Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, na nossa vida, às vezes, acontece coisas, né, que às vezes tá ruim, depois piora, né? E aí você, oh, meu Deus, o que está acontecendo isso? Eu estou muito cansado, né? Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta e tome como. Então, Deus às vezes manda alguém para encontrar com você numa situação que você está tão difícil, tão desanimado, e Deus, ó, tome alguma coisa. Vamos ali sentar, vamos comer alguma coisa, né? Melhorar a cabeça, né? E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Então, às vezes, na situação de depressão, de desânimo, você tem que descansar, você tem que comer bem, se hidratar, como diz aqui, tomou água, comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E às vezes descansar. Tem coisas que você não consegue resolver naquele dia, meu irmão, ou minha irmã. Naquele dia você não consegue resolver nada. Cada vez a coisa piora. Então, é entregar a Deus, comer, beber, que Deus ainda te dá dando comida, bebida e água, ainda tá te dando descanso, né, do sono. Porque às vezes a gente nem conseguir dormir, a gente consegue. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou e disse para ele: levanta-te e come, porque vai ser muito longo o caminho. Então Deus estava conduzindo Elias para uma situação, né, para que pudesse ele ser restaurado. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com aquela força ele caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Lá ele encontra com Deus. Deus diz: o que tu está fazendo aqui, Elias? E aí Deus aposenta Elias e manda Elias, né, suscitar Eliseus, manda nomear outros reis, né, de Judá, rei de Israel, rei de outros países, né? Então Deus faz uma transição e no final leva Elias, né, para o céu. Que coisa, né? Elias é um daqueles que não morreu. Mesmo com tanta dificuldade, né? Você vê Daniel olhando para Elias, né? Parece que Daniel foi melhor do que Elias, mas Elias morreu, está morto, né? E Elias, né, foi levado ao céu, como representante dos que não vão morrer quando Jesus voltar. Quando as orações parecem não ser respondidas, né? E às vezes Jesus diz para mim e para você, Mateus 7:7-8 diz assim, né? Pedi e dá-se-vos-á. E a gente olha assim, então, assim, nós estamos que pedir, Deus está dizendo que a gente pode pedir, né? Buscar e encontrareis. Então, se a gente buscar, né, com perseverança, a gente vai encontrar. Bater e vai se abrir. Porém, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Mas só que a gente não pode pegar um tema que Deus está falando, que é a oração,
e dizer que isso aqui é o suficiente. Você tem que buscar todas as passagens que falam sobre oração, para entender o que Deus fala, como as coisas são atendidas, como ele dá, como ele vai abrir, né? Como ele vai fazer você encontrar. Toda a Bíblia é para fazer nós entendermos isso aí. 1 João 5, 14, 15 diz: esta é a confiança que temos nele. Podemos confiar em Deus. Deus não mente. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dá. Então, para receber, para encontrar, para ser aberto, você tem que estar pedindo de acordo com a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É de acordo com a palavra de Deus. É casamento. Deus fala que é homem e mulher. Então você, eu quero casar, né, de outra forma, né, com um animal, né, ou com 2 pessoas, 3 pessoas, ou né, sexo diferente, ou sexo, né? Deus não vai te dar. Deus não vai te abençoar. Você pode até conseguir fazer isso aí, né? Porque hoje as leis permitem esse casamento, né? Mas não com a bênção de Deus. Não pode dizer que Deus te deu, não. Não foi Deus que te deu. Porque Deus só dá se for de acordo com a vontade dele. E qual é a vontade dele? Primeira coisa que ele instituiu foi o casamento. Que é o quê? Homem e mulher. E não foi muitos, foi macho e fêmea. Ou seja, 2 pessoas. Né? E aqui diz: sabemos que Deus nos ouve em tudo que nós pedimos, sabemos que alcançamos as petições que a gente faz, se estiver fazendo a vontade dele. Se for de acordo com o propósito dele, ele vai te dar. Então, olha, é um detalhe. Provérbios 16, 1, 2 diz: do homem são as preparações, ou seja, são os planos do coração, da mente. A gente faz muitos planos, mas diz que do Senhor é a verdadeira resposta. Ou seja, no final, quem decide é Deus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, porque a gente pensa que quem está planejando é para o nosso bem. Nem sempre é. Você quer comprar um Porsche, né, um carro, né, uma Ferrari, depois você vai morrer acidentado. Então é melhor andar de bicicleta. Deus te mantém vivo por longos anos, né, tu andando de bicicleta. Agora tem uns também que compra bicicleta e morre atropelado. Pode acontecer também. Aí Deus não vai te dar a bicicleta, você anda a pé. Ou Deus te dá o carro, justamente porque você ia morrer atropelado, Deus te dá o carro, para você não ser atropelado, né, na bicicleta. Então, o importante é que nós pensamos que as coisas são boas para nós, mas, de fato, Deus é que sabe o que é melhor para mim e para você. Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios. Então, o ímpio, se ele buscar a Deus, se ele bater, ele não vai receber. Porque Deus diz que, aqui está dizendo que Deus está longe do ímpio. E o que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que se opõe a Deus de forma consciente. Ele combate a Deus. Então, tem pessoas aí, né, em sociedades secretas que têm poder, têm dinheiro, têm riqueza, que eles são contra Deus. São os ímpios, mas Deus está longe deles. E diz que a oração desse tipo de pessoa não é ouvida. E diz: mas a oração do justo, ou seja, você não tem nada, você não tem riqueza, você não tem poder, mas se você é justo, se você obedece à vontade de Deus, Deus vai ouvir tua oração. Amém? Hebreus 11, 6 diz: orar sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não com fé, é confiar. É um voto de confiança. Então, sem fé, sem confiar em Deus, porque você não vai saber tudo que é Deus, nem tudo que Deus sabe. Então, você tem que tomar uma decisão em relação a Deus. Quando você for pedir para Ele, tem que confiar nele. Que Ele não mente, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é bondoso, misericordioso. Então, isso é fé, confiança. Ele diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeira coisa também. Deus, será se Deus existe? Já era. Você está em dúvida de que é Deus, não adianta você orar. Você tem que ter certeza que Ele existe. Como é que vai ser? Deus vai te dar as condições. Se você tiver dúvida, busque a Ele para que você tenha cada vez mais certeza que Ele existe. E que Ele é galardoador, ou seja, Ele dá bênçãos para nós que o buscamos. Que bênção. Outro ponto diz, Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a gente tem que aprender a pedir a Deus as coisas que Ele disse que nós devemos pedir. Ele disse que a gente deve pedir o Espírito Santo, que a gente deve pedir sabedoria, que a gente tem que pedir, né, poder para vencer o mal, para vencer as tentações. Né? Então, aquilo que Deus orienta que a gente tem que pedir, a gente pede.
Deus diz que a gente tem que pedir sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência, compreensão. Então, temos que estar orando a Deus sempre por isso aí, para que Ele nos dê. E diz que Ele dá a todos de forma liberal e não lança em rosto, ou seja, Ele não vai, se você não tem, Ele não vou dar não, que você não tem, Ele vai te dar, para você ter. E vai nos dar a mim e a você, se nós pedirmos de forma verdadeira e honesta. E diz, peça, porém, com fé, ou seja, com confiança em Deus. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante ao do mar, que é levantada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, a pessoa que não confia em Deus, não adianta orar, não vai ter resposta. Mas aquele que confia pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai responder. E aqui, 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 diz, orai quanto tempo sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? Em pensamento. Está deitado, está em pé, está trabalhando, você está sempre em oração. Porque oração é comunhão com Deus, conversar com Deus, pedir Deus sabedoria, pedir paciência, domínio próprio, para que o trabalho dê certo, né? Que essas coisas que você está fazendo, Deus abençoe. Então, você tem comunhão com Ele, conversando como se fosse seu pai ou sua mãe, né? Ou seu melhor amigo. Em tudo dai graças, né? Nós devemos dar graça não pelos problemas. Jesus não agradeceu pela perseguição. Jesus agradeceu porque Deus estava com ele. Então a gente tem que dar graça porque Deus está conosco, porque Deus nos protege, porque Deus está nos mantendo com vida, e Deus, né, nos dá a certeza da salvação. Então é nisso que a gente tem que dar graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo e com você. Amém? Aqui, continuando, diz Jesus nos ensina a orar. Jesus é o Senhor da glória, né? Nosso ser é o Deus eterno, um dos membros, né, da divindade. E diz que Jesus vem, torna-se humano para nos abrir um caminho de salvação para mim e para você. Para dar para mim e para você uma nova natureza, né, perfeita. Então, Jesus teve que viver essa natureza perfeita. E no meio dessa natureza perfeita, uma das coisas que Jesus fazia muito era orar. Então, a gente tem que aprender com ele. Lucas 5,16 diz, ele, Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, a gente tem que ter um lugar afastado para a gente poder orar. Aproveita a noite, quando você acordar, né, sem sono, né, ore. É um momento fundamental. Jesus orava, né, nos desertos. Vá para alguns lugares, às vezes, né, na natureza, para poder orar a Deus. Né? E diz também em Lucas 6,12 que aconteceu naqueles dias, Jesus saiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Às vezes a situação é tão difícil, os problemas são tão grandes que a cabeça da gente não deixa a gente dormir. Então, se você não consegue dormir, ore. Aproveite para orar. Deus vai te dar paz quando você fizer suas orações. Às vezes acontece. Aconteceu comigo. Lucas 22, 40, 43 diz, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, Jesus falou, para que não entreis em tentação. Então, a gente tem que orar, também tem que pedir a Deus sempre, Deus não deixar a gente cair na tentação. E a tentação Satanás traz, tem gente pedir, mas a gente não cair em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra. Né? E Jesus fez o quê? Ponde-se de joelhos. Sempre que for possível, né, devemos orar o quê? De joelho. Mas nem sempre vai ser possível. Então, não fica pensando que devemos só orar de joelho. Não, Jesus orou de joelho, Jesus orou em pé. De outras maneiras também. Então, façamos as nossas orações, que é o importante. E sempre que nós pudermos, oramos de joelho. E ele orava ao Pai, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade. Mas, meu irmão, isso aqui é difícil. A gente quer orar sempre pedindo a Deus a bênção, mas difícil é terminar com essa frase. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Nós temos que aprender a saber que Deus é soberano e aceitar a vontade dele. Paulo, por exemplo, morreu. Pedro morreu. Dos discípulos, só escapou, morreu de morte, né? Que não foi matado, né? Foi João. Todos os outros morreram. E eram os apóstolos. E Jesus prometeu que ia governar quando ele voltar na eternidade, junto com ele. E apareceu um anjo do céu e fortaleceu. Deus manda anjos para a gente também, mesmo que a gente não veja. Marcos 1,35, levantando-se de manhã, muito cedo. Ó. Jesus mostra aqui também que às vezes a hora boa é manhã, muito cedo, não tem muito movimento.
fazendo ainda o quê? Escuro. Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Dentro do seu quarto, né, em algum lugar do espaço da sua casa, você vai lá e faz suas orações. Se não der, faça deitado, né? Aproveite esses momentos. Lucas 11, 2-4 diz, e lhe disse, quando orardes, Jesus fala que quando a gente orar, tem que fazer o quê? Dizei, Pai nosso que está no céu. Então tem que reconhecer que nosso Deus está onde? Nos céus. Interessante, né? Que Deus é sempre colocado em cima das nossas cabeças. Né? Interessante. Né? O modelo do globo, né? Se em cima das nossas cabeças, às vezes vai dizer que nós estamos de cabeça para baixo, né? No modelo do globo, ou 45 graus, ou 60, ou 90, ou seja, 125, né? E está se movendo. Tem coisa a se pensar, né? Santificado seja o teu nome. Então a gente tem que usar o nome de Deus de forma honrada. Venha o teu reino. Nós temos que orar a Deus, né, pedindo para que venha o governo dele, porque nós estamos num governo bagunçado, que é o governo de Satanás. Seja feita a tua vontade. Então tem que reconhecer que a vontade de Deus é que tem que prevalecer, tanto na terra como no céu. Ele é o soberano. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, ou seja, aquilo que nós necessitamos. As bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, as bênçãos físicas, né? Todas as bênçãos aqui estão representadas. Perdoa os nossos pecados. Então, nós somos pecadores. Não fica pensando que nós somos perfeitos. Não, nós somos pecadores. Nós cometemos erro todo dia. Hoje também nós perdoamos a quem nos deve. Então, nós devemos aprender também a perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos devem. Não nos conduza, ou seja, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, às vezes Satanás quer cirandar a gente, igual cirandou com Pedro, cirandou com Jó, e às vezes é melhor a gente pedir que Deus nos livre disso aí. E para livrar, às vezes a gente vai perder emprego, às vezes a gente vai ter uma doença, às vezes a gente vai ter uma fraqueza, a gente vai ter problemas que não vão dar certo, né? Para que Deus nos livre do mal. É interessante, né? Pensar nisso, né? Mas é assim. 1 Crônicas 29, 10-12, é a maravilha. Davi chega e diz assim, Davi louva ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo o quê? Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai. Então é nosso Pai, e é bendito. De eternidade em eternidade. Davi nem vive mais tarde, né? Para ter ressuscitado já também, quando Jesus levou. Né? De eternidade em eternidade, nosso Deus é bendito. Tua é, Senhor, a magnificência. Então, o nome magnânimo, magnífico, pertence somente a Deus. O poder, a honra e a vitória e a majestade. Tudo pertence a nosso Deus. O poder, quem é? É dele. E a honra também pertence a ele. E a vitória, se a gente vencer em algum momento, é ele que nos dá. E a majestade, né? Se a gente alcançar algum dia poder, alguma coisa, é ele que nos deu. Porque teu é tudo quanto há nos céus e também na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre acima de tudo. Deus acima de tudo. E riquezas e glória vêm diante de ti. Então, se nós recebemos riqueza ou glória de forma honesta, de forma, né, justa, né, sem dar golpe, né, pessoas vêm de Deus. Diz, tu domina sobre tudo e na tua mão o que? Força e poder. Ele também nos dá força para vencer. E nos dá o poder também para vencer. Na tua mão está o engrandecer e dar força. Então, se nós somos engrandecidos de forma honesta, né? Porque Satanás também, ele exalta as pessoas também, de forma a enganar as pessoas. Então, nós temos, meus irmãos, aqui Mateus 6, 5, 8 diz, quando orardes, Jesus fala, não seja como os hipócritas. Hipócrita sabe o que é a palavra hipócrita? Ator. Pessoa que finge, está fingindo. Então, nós não devemos fingir a Deus. Deus já sabe quem nós somos. Nossa natureza, Deus reconhece. Para que fingir? Busque a Deus em oração, para Ele te dar poder para vencer o que você não venceu ainda. E fique feliz que Ele está contigo.
mesmo da maneira que você é. Não sejamos hipócritas, né? Fingimento. Pois os hipócritas se comprazem em orar em pé naquela época, nas sinagogas, em oração para se exaltar, né? E as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Não faça propaganda das coisas que Deus te deu condição de fazer. Em verdade vos digo que já receberam o presente, esse tipo de pessoa. Diz, quando tu orares, entra no teu aposento. Diz, falei, é melhor orar o que em casa, de noite, no segredo, no teu aposento. Fecha a tua porta, você está dormindo, está com a porta fechada. Ora teu pai que está em secreto, ou seja, ora em pensamento. Mesmo deitado você pode orar. Pode orar também de joelho, pode ir no seu banheiro, né, também orar. E teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Então não fale para ninguém, né? É você e ele, para que quando ele resolver, você tenha certeza que foi ele que te deu. Porque você vai orar em pensamento e ele vai te dar a resposta de forma que tu vai saber que ele te respondeu. E orando, não usei de vãs repetições. Imagine você orar, falar com seu pai ou seu amigo, sua esposa, né? Como repetida, né? E ele diz, como gentios que pensam por falarem muito vão ser ouvidos. Então as pessoas usam às vezes o texto, né? Ou usa alguma coisa, né? Usa orações repetidas, né? Tem algumas religiões usam orações com repetições, né? Para Deus isso aí não é importante. Para Deus isso aí vai incomodá-lo. Ele diz, ó, não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Ore de forma honesta, simples, sem, né, complicações. E aqui dá o exemplo de Daniel 9, 4 a 6. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Então a gente ora, confessa o nosso pecado. Interessante que Daniel aqui também está reconhecendo como parte do problema, né? Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, aqueles que amam a Deus e guardam os mandamentos de Deus, não que a gente guarde de forma perfeita, a gente está sempre buscando, né? Não desonrar a Deus. Deus tem misericórdia com a gente. Diz, pecamos e cometemos iniquidades. Então, Davi se coloca no meio do grupo aqui, né? Mesmo a gente não vê a história de Davi, não, a história de Daniel aqui, com tanta, né, problemas. Né? Daniel a gente já vê quase como um herói, né? Mas ele diz, ó, nós pecamos, cometemos iniquidade. Todo ser humano peca, inclusive ele também. Procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Né? Ele reconheceu, né, que mesmo estando com Deus, a gente tem falhas. Não demos ouvido aos teus servos profetas. Né? Engraçado, né, que ele não se via como profeta aqui, mas ele era um grande profeta, como a gente sabe que ele é um grande profeta. Que em teu nome falar aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Né? Então Deus manda para nós a advertência. Deus manda para nós a verdade, né? Então, estudando a Bíblia aqui agora, é uma advertência que Deus está dando para mim e para você, nos orientando como nós devemos proceder. E muitos não ouviram, não aceitaram o conselho de Deus, infelizmente. E às vezes nós também fazemos isso. Por isso que aqui Isaías 59, 9 e 10 diz assim, por isso o juízo está longe de nós. Então, nós vivemos num país que o juízo está longe, meu amigo. A justiça, o juízo aqui é justiça. Está longe de nós. A justiça não nos alcança. E aí envolve, né, 8 de janeiro, envolve corrupções, problemas, a justiça não alcança, não funciona no Brasil. Esperamos a luz, né? Às vezes a gente aposta, né, em políticos, achando que os políticos vão resolver. Não vão resolver. Eis que só há trevas, e nós estamos nesse caminho de trevas, né? Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, né? Nós não estamos vendo as coisas, o caminho que nós estamos trilhando. O Brasil está indo num caminho difícil, complicado, onde as liberdades estão sendo retiradas. Né? Como os que não têm olhos andamos apalpando, né? Estamos cegos, né? É justamente, nós estamos caminhando como cegos e achando que a questão é econômica, né? Que a questão é direita, esquerda. Não, meu irmão, nós estamos numa situação onde está sendo implantado um sistema de poder, né? Que é um protótipo para o mundo todo, né? Do governo mundial. Nós estamos nesse caminho. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. Não?
e os lugares escuros como mortos. Então, nós temos que lutar para manter a liberdade, meus irmãos. A liberdade religiosa, a liberdade de consciência, o direito de vir, o direito de propriedade, são coisas que Deus nos deu, são chamados de quê? Direitos naturais, direito à vida, direito à família. São direitos que Deus nos deu pela criação, pela capacidade dele. Então, alguns perguntam, mas por que nós devemos orar se Deus já sabe? Então, às vezes, os filhos, né? Por que o filho tem que pedir se os pais já sabem? Os filhos necessitam, a gente sabe. Mas tem coisas que a gente só vai dar para eles quando eles pedirem. A gente quer saber se eles de fato querem aquilo. Então, se Deus conhece tudo, por que orar? Porque Deus tem prazer de estar comigo, com você. Comunhão. Como um pai, né? Tem o prazer de ouvir. Minha mãe, toda semana eu tenho que ligar para ela, para falar com ela. Não importa onde eu esteja, para ela ouvir minha voz, eu conversar com ela. E isso é importantíssimo. Com os pais também. Hoje eu sou pai, também entendo isso, né? A importância dos pais ter contato, com comunhão com os filhos. Não é que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos. Deus sabe quem são seus filhos. Eu também sei quem são meus filhos. Mas para nos habilitar a receber. Então, Deus faz isso para que nós possamos estar preparados para estar cada vez mais em comunhão com Ele. Diz aqui, a oração não faz Deus descer até nós, mas ela eleva-nos a Ele. É um livro Caminho a Cristo. Eu recomendo você esse livro aqui. É um livro maravilhoso da Ellen White, Caminho a Cristo. No livro Educação diz algo também muito bom. Diz, a oração e a fé são aliadas íntimas. Precisam ser consideradas juntas. Oração, fé e oração. Na oração da fé, há uma ciência divina. É Deus que planejou isso. A gente alcançar coisas pela oração. Deus abre o mar. Deus, né, ressuscita alguém. Deus faz coisas que não é as coisas naturais. E também, às vezes, nos dá bênção, né? Coisas básicas também. É a ciência que todo aquele que deseja tornar o trabalho um sucesso deve compreender. Oração da fé. Tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam e assim vai suceder. Pode ser que não aconteça naquele momento, não tem problema, porque o momento é de Deus, não é nosso. Ele deixa claro que nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Tem coisas, meus irmãos, que a gente não vai receber nem agora. Talvez a gente morra antes, mas na eternidade Deus dá. Porque ele viu que o melhor momento é esse. Devemos pedir coisas que ele prometeu. Por exemplo, Moisés pediu para entrar na terra prometida. Deus disse, não, você não vai entrar não. Você vai morrer. E depois Deus levou ele para o céu. Deus é maravilha. Né? Devemos pedir coisas que ele prometeu e que recebemos, que deve ser usado para fazer a vontade dele. Então, é sempre fazer para a honra e glória dele. O que é a honra e glória? De acordo com a palavra dele. Satisfeitas essas condições, a promessa é certa. Pode ser que não seja no momento que você pensa. Pode ser que nem seja nessa vida, mas Deus não mente. Deus vai lhe dar. Deus é Deus. Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. Né? Igual o Elias que orou 7 vezes. E ele pediu, vai lá e olha. Já tem vindo a nuvem? Não, não vem não. Na 7ª vez veio a nuvem. E chuva, meu amigo. Que bênção, né? Que fé. Provérbios 19, 21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas porém o conselho do Senhor que vai permanecer. Então, entregamos nossos propósitos para Deus, porque o conselho de Deus é o que vai permanecer e ele vai fazer o melhor para mim e para você. E essa palavra aqui é a maravilha, diz assim, Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes, foi essa a conclusão de Jó, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Oh, glória. Que Deus te dê as bênçãos que você necessita para vencer. Para você estar na eternidade, você e seus familiares. Diz aqui, se nós pensarmos e falarmos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teremos muito mais de sua presença. Então, quanto mais você conversar de Jesus, quanto mais você orar a Jesus, mais e mais você vai ter confiança em Deus. Se dermos lugar às nossas dúvidas, medos, ou tentarmos resolver tudo aquilo que vemos, que não vemos claramente, antes de ter fé,
as perplexidades apenas vão aumentar e se aprofundarão. Então, às vezes, não vou fazer um concurso porque eu não sei nem se vai dar certo. Não, tem que tentar. Então, Deus diz para nós que nós temos que pisar na água, avançar, não ficar esperando que tudo seja resolvido, porque vai ser resolvido com Deus e pela fé. Mas se nos voltarmos para Deus, tal como nós somos, convencidos de nosso desamparo e dependência, nós estamos sendo dependentes de Deus. Nós estamos respirando aqui porque Deus está nos mantendo. Eu tive um problema respiratório, muito difícil, né? E eu entendi, rapaz, se você não consegue respirar, é algo muito difícil. Mas até para respirar, é Deus que nos dá essa condição. Se com humildade, confiante e fé levarmos nossa necessidade àquele cujo conhecimento é infinito, nosso Deus é infinito, porque tudo vê em sua criação, tudo governa por sua vontade e palavra. Ele vai atender o nosso clamor e fará com que a sua luz brilhe em nosso coração. No mínimo, Deus vai te dar um conforto, vai te dar a certeza que Ele está com você. E como Deus deu para Jesus, Jesus pediu para orar e ele morreu. Mas Deus estava com ele. Mesmo ele não tendo, né, vendo a presença visível de Deus, Deus estava com ele. E Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas, meus irmãos, minha irmã, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esteja acontecendo na tua vida, seja a dificuldade maior, se você está com Deus, elas vão contribuir para o bem seu e de outras pessoas. Daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. E aqui diz, segundo Timóteo 1:8, Timóteo 1:8, não, diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não temos que ter vergonha de falar de Deus, não, meus irmãos. Nem de ler a Bíblia, nem de orar no meio da rua, né, de falar de Jesus. Não tem que ter vergonha de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mas às vezes Satanás nos traz constrangimento, viu? Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque tem alguns que estão morrendo porque estão com Bíblia na mão, meu irmão. Não é fácil, não. A gente falar aqui, do jeito que eu estou falando aqui, é fácil. Agora, você falar quando você está com a arma na cabeça, né? Em presídio, né? A certeza de você ser preso, né? Perder seus direitos, né? O direito à vida. E você se manter dessa forma, participar das aflições. Que nos salvou, mas nós temos que ter certeza que Jesus nos salvou e chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, né? Nós somos bons, não, mas segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para mim e para você. Alguns vão morrer pela fé, alguns vão viver pela fé, alguns vão vencer pela fé, alguns vão perder pela fé. É assim. Mas todos eles estarão na eternidade com Jesus. E a graça que Deus nos deu em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, para mim e para você. Tenha essa certeza. Que Deus te dê um bom fim de semana. Que Deus te dê a você e seus familiares um feliz sábado. Começa quando? Na sexta, no pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.